Pessoal, hoje nós temos a honra de receber aqui ele que é um líder dinâmico e estrategista de negócios com um histórico comprovado de fomento ao empreendedorismo e inovação na região norte de Portugal. A sua expertise vai desde aconselhamento jurídico em direito comercial e trabalhista até a liderança de startups e PMEs rumo ao sucesso por meio de consultoria estratégica e gestão de projetos digitais. Possui formação acadêmica em economia, o que, combinada com a sua experiência em governança corporativa e gestão de equipes, o posiciona como uma peça-chave na estratégia e desenvolvimento de negócios. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o Fernando Belezas. Olá, obrigado. É um prazer, esta apresentação é logo... Não ficou intimidado não, Fernando? Não fiquei. Tá tudo certinho, tá tudo certo? Está tudo. Assim, a experiência não é tanta como aí é feita a referência, mas... É porque isso serve para as pessoas quererem assistir o resto do episódio, aí já gera aquela expectativa, e eu sei que a expectativa vai ser atendida. Espero que sim. Então. Meu nome é Alisson, a gente tem aqui como co-host Sávio. É isso, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês. 2 amigos, uma garrafa de vinho aqui do lado, então acho que a conversa vai ser muito boa. Pronto. E hoje nós temos aqui como vinho hoje para acompanhar, né? Que nós sempre temos um vinho para acompanhar aqui nosso podcast. E o vinho escolhido de hoje foi da Quinta do Valado, que também é uma das empresas que estão sediadas aqui no Regio Douro Park, local onde o DouroCast também é gravado. E nós escolhemos esse vinho aqui para prestigiar aqui um dos nossos colegas aqui do parque. Quer servir a gente aí, sabe? Excelente, com certeza. Este é um vinho de boas memórias para mim. Antes de estarmos a gravar, estávamos a falar um bocadinho disto, não é? Mas é um vinho que está relacionado com a minha vida familiar. E foi numa das quintas, a Casa do Rio da Quinta do Valado, que tive o prazer de ter a minha lua de mel. E é para mim um vinho de boa memória. Excelente. Então, memória afetiva. Exatamente. Então o vinho foi muito bem escolhido, né? Já trouxe boas lembranças. Verdade. E não foi combinado, né? Podia ter sido, mas não foi. Não foi. Se fosse combinado, tinha sido um vinho do Valado branco para fazer um bom um porto tónico branco. Okay. Porque é essa memória que é deixada na Casa do Rio quando chegamos à Quinta do Valado, ao quarto. Sim. Foi essa memória que a mim me deixaram. Eu senti aí uma leve indireta aí para o segundo episódio. O segundo, né? A gente já deixa preparado aqui. Já deu a deixa, né? Como a gente fala. Vamos brindar? Pronto. A amizade e as boas conversas. E para começar aqui, a gente queria saber um pouco mais quem é o Fernando, né? De onde é que você vem. Conta um pouco da sua história aí, do seu início. Quem é o Fernando? Uma boa pergunta. Acho que nunca me tinham feito essa pergunta. Quem é o Fernando? Olha, o Fernando é uma pessoa que chega até aqui hoje, nesta área do empreendedorismo e da inovação, um pouco sem nenhum plano de vida. Ou seja, eu entro nesta área do empreendedorismo e inovação fruto do acaso, da sorte, claro que de trabalho, mas não de um projeto orientado para trabalhar nesta área do empreendedorismo, das startups, da inovação. Tudo surgiu organicamente ao longo da vida, com muito esforço, que depois resulta, efetivamente, hoje mais a trabalhar nesta área da inovação e do empreendedorismo. Eu sou um jovem transmontano, estamos aqui no DouroCast, e eu sou uma casta do Douro, não é? Efetivamente, eu sou o Douro entra em Portugal na minha cidade, em Miranda do Douro, que até recebe o nome de Miranda do Douro, não é? E ao longo da vida até o meu percurso de vida é marcado pelo próprio Douro, não é? Eu vivo em Miranda do Douro, até vou estudar para o Porto, não é? A entrada do Rio Douro em Portugal, e depois para desaguar na Foz do Douro, fui desaguar no Porto, estive a estudar no Porto e depois, fruto da vida, fui estudar também para Aveiro, para Lisboa, pronto, numa primeira fase da minha vida mais ligada ao mundo do direito, especificamente a solicitadoria, mais focado em cobranças de dívidas, noutro mundo. Só coisa boa, Fernando. Completamente diferente daquilo que faço hoje e ao que me dedico hoje, não é? Não tem nada a ver aquilo que eu fazia
há 15 anos atrás daquilo que eu faço hoje em dia. Não é? Há 15 anos atrás eu cobrava dívidas, hoje em dia apoio empreendedores no caminho de nunca precisarem ter dívidas, não é? Ou evitarem pelo menos aventurarem-se em caminhos que os possam levar a terem dívidas. E pronto, este caminho do Douro leva também depois a um dos seus afluentes, não é? Que é o Rio Tâmega, que é onde eu hoje estou a trabalhar no Instituto Empresarial do Tâmega, como diretor executivo do Instituto Empresarial, que não é nada mais do que um instituto que promove a inovação e o empreendedorismo, que está sediado na Princesa do Tâmega, em Amarante, mas que tem um trabalho, um raio de ação muito mais alargado à região do Douro, do Tâmega e do Sousa. E, efetivamente, é um trabalho árduo, mas que é um trabalho que estamos a levar a cabo, que acreditamos que vai dar muitos frutos e que tem dado ao longo dos últimos anos, mesmo antes de eu estar na instituição, muitos e valiosos frutos. E o Fernando é este rapaz, começa no direito, chega hoje até ao empreendedorismo, até a área do empreendedorismo e inovação no Instituto. Entre esses caminhos estudou direito, trabalhou na área do direito, num dos maiores gabinetes jurídicos do país, onde aí assume algumas funções de gestão de projetos, começa ali a tomar o gosto de perceber, pá, eu gostava de gerir mais. E nessa empresa até candidatei-me a um lugar, isto agora já nem me recordava dessa história, mas lembrei-me agora. Candidatei-me a um lugar de gestão de equipas dentro desse escritório. Na altura não fiquei e aquele foi o clique para mim. Ok, aqui já não vou crescer mais. Já vi que o escritório tinha sede em Lisboa, eu estava no Porto, a coordenar algumas atividades no Porto, mas percebi, já não vai dar mais, vou ter que abrir uma nova área. Foi o clique, estava a estudar já entretanto gestão, um mestrado dual que é em Direito e Gestão, e pronto, depois formei-me, naturalmente comecei também a participar, tinha aqui algumas ideias de negócio e comecei a desenvolver essas ideias de negócio, comecei a participar em programas de empreendedorismo, múltiplos programas ao mesmo tempo, em várias instituições, em vários meios, e este bichinho do empreendedorismo que já estava aqui dentro, sempre está, né? Sempre estava, foi saindo, assim, eu fui muitas vezes empreendedor, não empreendedor naquele sentido de criar uma empresa. Eu criei múltiplas associações, não é? Desde a minha juventude eu fui presidente da Associação de Estudantes, por exemplo, não é? O meu espírito começou logo aí como presidente da Associação de Estudantes. Criei logo com outros amigos na minha terra natal a Associação de Jovens da Terra, não é? Participei, quando vim para o Porto, criei uma associação que é a Escola Mirandesa, que ensina a língua e cultura das terras de Miranda no Porto. Sempre a minha ligação umbilical a Miranda do Douro e às minhas raízes, não é? E, ou seja, isso sempre foi um empreendedorismo de caráter mais social e cultural, mas era ser empreendedor e estar sempre em múltiplas iniciativas. Tinha até colegas que diziam, tu és o tipo dos 7 ofícios, não é? Que fazia um bocadinho tudo. E acabava por ser verdade, estava sempre envolvido em inúmeras atividades, chegava a prejudicar a minha vida profissional e académica muitas vezes para fazer essas atividades. Eu lembro, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma tradição que são os Pauliteiros de Miranda, é uma tradição folclore dos Pauliteiros de Miranda, e eu pertencia a um grupo. Eu cheguei a faltar um exame da universidade porque tínhamos uma atuação em Espanha. É uma loucura. Ninguém faz isso, não é? Tens um exame, ok. Não, deixo para recurso, que eu no recurso faço, e vou, mas que o grupo precisa de mim para ir. Hoje em dia não o faria, não é? É uma irresponsabilidade total. Sim. Mas fez parte de um percurso, ou seja, eu fazia aquilo que gostava. Estava sempre mais focado naquilo que gostava do que na vida normal de, ok, Fernando, tu vais seguir este caminho, vais estudar, vais-te formar, vais ter um emprego. Eu ia fazendo as coisas que gostava. Mas foram essas coisas que eu fiz então que depois me levaram para o percurso da gestão, para criar a minha primeira startup, que não teve muito sucesso, para criar a minha segunda, que também não teve muito sucesso, apesar de ter tido investidores, ter angariado investimento, de termos ido ali para o mercado, mas ali um processo bastante complicado, num setor financeiro também muito difícil em Portugal de quebrar barreiras, hoje mais fácil, na altura ainda muito difícil.
E foi isso que me levou, e que acredito que essa experiência anterior me fez chegar mais tarde ou mais cedo ao Instituto Empresarial do Tâmega, porque é uma associação também, mas que apoia empreendedores. Havia um treinador em Portugal, que é o André Vilas Boas, que dizia, quando está no Porto, é a minha cadeira de sonho. O Instituto Empresarial do Tâmega, não vou dizer que era a minha cadeira de sonho desde que nasci, mas trabalhar com empreendedores era, sem eu saber, ou trabalhar nestas áreas de uma associação que promove o empreendedorismo, acabou por ser, sem eu saber, a minha cadeira de sonho. E claro que a vida não é só feita, a cadeira de sonho tem muitas tarefas, não é? Sim. Um trabalho de sonho, muitas vezes os jovens pensam, isto é tudo muito bonito, não é? Mas tem trabalho árduo, momentos muito difíceis, mas apoiar empreendedores é isso que me move, e ter a capacidade de dinamizar novas iniciativas, criar novas ações que sejam boas para as comunidades nas quais eu estou envolvido, é essencialmente esse o meu trabalho desde sempre. Ou seja, trabalhar hoje em dia para mim não é um trabalho, porque faço o que sempre fiz. Criar iniciativas que tenham impacto local, regional, nacional, e que fomentem comunidades locais mais resilientes, mais sustentáveis acima de tudo. É um bocadinho isso. Alonguei muito, não alonguei? Não, foi nesta perfeito. apresentação inicial. Mas já deu pra gente ter um overview da história aí. Eu acho que ele esqueceu um ponto interessante aí. Um ponto que temos em comum. Não. Não? E a Leonor? Sim. A Leonor é um... Esse é o projeto comum. Pode ser um lugar comum que eu Porque vou... a pergunta é quem é o Fernando na vida pessoal e profissional, né? Com certeza. Isso. A minha resposta vai ser um lugar comum, que é muitas vezes utilizado. A Leonor é o projeto da minha vida. Não é? Os pais costumam dizer isso, mas é verdade. É um projeto ao qual eu me dedico a 100%, se não a 150%, e que, ou seja, que me consome diariamente, porque acredito que é a missão de um pai, a partir do momento que tem um filho, que vive para isso, não é? O nosso pensamento passa a ser diferente, a nossa maneira de estar passa a ser diferente, a nossa maneira de ver o mundo passa a ser diferente. Eu costumo dizer, eu era um homem antes, um rapaz, antes do nascimento da Leonor, minutos depois era um homem diferente. Minutos depois. Senti isso, no dia a seguir, quando saio do hospital, senti que era uma pessoa diferente, com uma... Não sei explicar, não vos sei explicar, mas era uma pessoa diferente. E sinto que uma pessoa diferente para melhor, mais focada, mais direcionada, que sabe gerir melhor o seu tempo, apesar de hoje ter chegado aqui mais tarde, não é? Do que o combinado. Acontece. Mas foi outros atrasos. Ser pai da Leonor é para mim o maior orgulho da minha vida, não é? Sempre sonhei ser pai. Sou daquelas pessoas que dizem, não, sempre sonhei. Há pessoas que dizem, não sonhei, não. Eu sonhei, sempre sonhei ser pai. Era um projeto de vida e é o projeto da minha vida. Leonor é um nome mirandês. Leonor também costuma ligar-se aos raios de sol. Ela é o raio de sol da minha vida, não é? Um dos objetivos aqui do DouroCast é justamente fomentar a questão do empreendedorismo e também da inspiração para as pessoas que estão começando, né? E uma coisa que a gente queria saber é como foi o seu primeiro projeto de empreendedorismo. Você falou que já teve algumas startups, mas como é que foi o início, o que foi que te levou a iniciar essa carreira aí de empreendedorismo? O primeiro projeto empreendedor, o que me levou a começar foi a inocência. Não saber que era. Foi não saber o que é, para onde é que ia. Claramente foi isso. Eu era inocente, pensava que era fácil criar uma empresa e ser bem sucedido. Então foi isso. Tinha o trabalho na mesma, mas queria ter ali uma segurança. Então, eu vou criar aqui um negócio. Só que não tinha muito tempo. Imagina, eu trabalhava em horário pós-laboral, tinha aulas, estou quase todos os dias, não é? Aos fins de semana tinha que vir ver a família, ou ir ver a família da minha esposa, da minha mulher também. Ficávamos com o tempo para criar uma empresa. Sim. Quase não dava, não é? Então foi o primeiro fator depois do insucesso desse. A empresa, para vos pôr, era um setor muito tradicional, no setor de prestação de serviços, em áreas que hoje existem muitas, em áreas sobretudo relacionadas à gestão da inovação nos negócios, não é? Olhando para os negócios,
de um ponto de vista de como, ou seja, fazer uma análise do negócio em que áreas ele podia inovar e aí dar um conjunto de oferta de serviços, se fosse através dos serviços prestados por mim ou em subcontratação. Pronto. Mas efetivamente comecei a promover a empresa, a ter alguns contactos, mas efetivamente não tinha o tempo necessário para criar a empresa e desisti, foi mais forte do que eu e eu desisti, efetivamente foi. E depois, depois disso tive outro projeto, esse aí já diferente. Esse primeiro, qual era o foco, qual era o nicho da primeira? Era consultoria na área de negócios. Ah, sim, foi de consultoria. Estava na área da gestão, era adaptado, ou seja, estava ali na altura em que estudava gestão e tal, parecia-me adequado na altura. Nem me preocupei se havia clientes. Era a inocência. Pesquisa de mercado. Alguém que está a estudar gestão que nem se preocupa para perceber. Há um ditado português, não é, que diz que em casa de ferreiro espeto de pau. E tal e qual. Eu não me preparei, vamos lá ver o que é isto, fazer umas campanhas online para ver se apareciam clientes. Apareciam, desenvolvíamos uns websites, fazíamos algumas campanhas, mas sem um foco claro, ir fazendo. Pronto, aquilo dava uns trocos, mas não dava nada de mais, não é? E isso levou-me a desistir. Não foi levou a desistir, foi uma desistência natural. Quando a coisa não dá, não dá. Não é? Não vale a pena perpetuar algo que nós nem sequer temos tempo. E depois levou-me a desistir. Esse foi deixar o negócio e pronto. E foi assim. E depois, pronto, mas serviu claramente de aprendizagem para tudo o resto. Sim. Para eu agora mais tarde poder explicar a outros empreendedores o que é que... onde é que eu falhei, sei muito bem onde é que eu falhei, terei falhado até noutras coisas que ainda hoje não consigo identificar, porque se calhar ainda nem refleti sobre isso, e mesmo se refletir não consigo identificá-las, porque muitas vezes só terceiros é que conseguem ver os caminhos que nós podíamos ter seguido e não seguimos, ou o que é que fizemos de errado. Mas serviu, por exemplo, no empreendimento seguinte, na empresa seguinte, já não fiz nem 1% dos erros que fiz no primeiro, não é? Portanto, só essa lição já serviu. E por isso é que nós temos que fazer coisas. Muitas vezes a inocência é boa. Grande parte dos empreendedores de sucesso a nível mundial são pessoas que ou que tinham pouco conhecimento, ou que poderiam ter ali algum conhecimento técnico, mas que muitas vezes eram inocentes ao nível do conhecimento do negócio. E que os leva a avançar de forma quase irrefletida sem tomar uma decisão. Olha, vamos avançar, vamos fazer coisas, olha, agora está aqui um cliente, ok, vou ter que lhe cobrar, não sei quanto é que lhe cobro. E acaba por, muitas vezes, ser orgânico e até é melhor, porque não pensam demasiado nos problemas e acabam por avançar. Nós vemos muitas vezes, por exemplo, há milhares de investigadores, mas só uma porcentagem infinita dos investigadores que têm um conhecimento brutal, que podiam fazer muitos negócios, é que depois passam para a área de negócio. Porquê? Porque começam, isto tem que ser perfeito, aquilo tem que estar preparado, aquilo tem que estar preparado. O empreendedor que nada sabe, não teme, vai. Sim. Vai e faz, não é? Avança e não tem qualquer preocupação. Se aquilo não estiver bem, afina no dia a seguir. Se for preciso fazer uma mudança, faz em contínuo investigador, não. Pondera, pensa, vê se X tem impacto no Y, se 1 mais 1 é igual a 1, enquanto o outro não, 1 mais 1 pode ser igual a 300. Sim. Vamos testar, né? É isso, vamos fazer, vamos testar, vamos para o mercado. E esse é um dos conselhos que hoje em dia dou a toda a gente, fazer. É o privilégio de quem executa, né? Só quem executa consegue errar rápido, melhorar o processo e continuar fazer é aprender, não é? Fazes, aprendes. Nem precisas de errar. Muitas vezes há essa ideia de nós dizer, um bom empreendedor é aquele que erra rápido. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que é aquele que aprende rápido. Ou seja, aquele que tem um obstáculo, tenta superá-lo, aprendeu, supera e vai neste caminho. É capaz de superar obstáculos com maior capacidade do que outro empreendedor que eventualmente não tem a mesma capacidade. Não é o errar rápido que é importante,
se nós formos falhar. Não é importante errar rápido se quisermos ter sucesso. Não é? Errar rápido é um conceito, para mim, pelo menos, eu acho que é aprender rápido, isso sim. E o aprender não implica obrigatoriamente errar. Implica que em determinado momento nós temos de aprender, mas aprender pode ser uma coisa positiva. Pode ser, eu fiz bem, então é este caminho que eu tenho de seguir. Implica em executar, né? Só quem executa consegue aprender. Olha, isto correu bem, isto correu mal. Como um teste A-B, não é? Que se faz muitas vezes para lançar um produto. O teste A ou B. Se lançar o A, correu mal o A, ok? Mas o B correu bem, então vou lançar pelo B. Fernando, e como é que tu vê essa tua experiência lá no início, empreendendo, cometendo erros, como você falou e tudo, sendo aplicada hoje no teu dia a dia com teus founders das startups? Eu te vejo assim como uma pessoa que ajuda muito, né, os fundadores, você é um gestor de incubadora, tem processos lá de aceleração, inúmeros programas com empreendedores de vários níveis. Como é que tu vê no dia a dia essa tua experiência sendo aplicada lá? Sim, infelizmente vejo menos do que gostaria. Porque o trabalho de coordenar uma instituição como o Instituto Empresarial do Tâmega não é, muitas vezes, trabalhar diretamente com os empreendedores. É também, mas não é só. Muitas vezes ficamos com pouco tempo para apoiar os empreendedores, mas no pouco tempo que temos e que dedicamos aos empreendedores, claramente que as minhas experiências anteriores são como uma bússola orientadora para a mentoria que presto, para a tutoria que presto aos empreendedores, não é? Ou seja, eu vejo muitos founders que estão a passar por aquilo que eu já passei. Vejo outros que estão a cometer os mesmos erros que eu já cometi. Vejo outros que estão a ser muito melhores do que aquilo que eu fui, mas que eu, agora com a experiência que tenho, já tenho uma capacidade para os ajudar de outra forma, que há uns anos atrás não teria, mas que todas essas experiências que eu tive de criar outras startups, depois hoje deram-me alguma bagagem para poder apoiar esses empreendedores. E sem dúvida, eu acredito e costumo dar este conceito, não é um conceito meu, é de algumas incubadoras, eu acredito no conceito da incubadora empreendedora. Ou seja, que as pessoas que trabalham na incubadora já devem ter passado por esta experiência, de ter criado um negócio, de terem sentido as dores. Já teve realmente a experiência. É isso. Não é só teórico. É isso, é ter a experiência, ter passado pela experiência de criar e também da própria incubadora olhar para si mesma como uma empresa. Eu hoje, a partir de hoje, sempre, desde que cheguei ao Instituto Empresarial do Tâmega, olho para o Instituto como uma startup. Tem produtos que oferece ao mercado, apesar de ter como objetivo final contribuir para a comunidade, de ser uma entidade, digamos, do setor social que apoia a comunidade no seu desenvolvimento económico e social, eu olho que nós temos de ter produtos que nos tornem rentáveis. Se nós não formos rentáveis, lucrativos, como é que eu vou dizer a um empreendedor que o estou a orientar para ele ser lucrativo? Eu acredito nisso. Ou seja, primeiro, que quem trabalha connosco na incubadora deve ter essa experiência, mas que a própria incubadora, a própria instituição deve ter a capacidade de ser lucrativa. Não quer dizer que seja totalmente, ou seja, que seja super lucrativa, mas que tenha a capacidade de gerar receitas de forma autónoma e que não viva daquilo que muitas vezes este tipo de instituições vivem, que é da subsídio à dependência. E eu não acredito nesse tipo de... Acredito sim em receber subsídios em troca de uma contraprestação, de uma prestação de serviços a favor da comunidade, e todos aqueles subsídios que, por exemplo, que o Instituto recebe, têm sempre ligada uma contraprestação e indicadores e metas por nós propostos. Ou seja, nós nunca batemos na porta de nenhuma entidade a dizer deem-nos X mil euros. Não. Nós chegamos lá e dizemos nós precisamos de X mil euros para fazer esta iniciativa que vai criar X empresas, X postos de trabalho durante X tempo. É isto que nós fazemos. E é esta mensagem que nós colocamos em todo o trabalho que fazemos. É um investimento que vai gerar retorno, né? Não exatamente. Pode não ser um retorno direto em dinheiro. Não, sim. Ele é normalmente, não é? Mas há o retorno. Há o retorno para a comunidade, ele é mensurável no curto, no médio e no longo prazo. E é esse trabalho que nós fazemos. Lá está. E que essa experiência de ter sido empreendedor, julgo que contribuiu para isso. Para ter uma visão de que seja uma instituição de caridade,
seja uma universidade, seja um instituto como o IET, tem efetivamente de ter essa missão de se tornarem o mais lucrativo possível, claro, dando resposta à sua missão essencial, no caso do IET, promover a inovação e o empreendedorismo em 3 anéis, em primeiro em Amarante, em segundo na região do Tâmega e Sousa, em terceiro no norte de Portugal. Boa. E é isto, resumidamente. Não sei se fui claro, sabe? Sim, é por aí. Com certeza. Quando eu vou ao IET, e eu vou com muita frequência lá, eu te vejo sempre engajando com os empreendedores, conversando, fazendo introduções, então é uma pessoa muito dinâmica. E tem vários projetos e empresas que nasceram de lá e cresceram muito, né? E por isso que eu fiz essa pergunta, já para te fazer uma outra pergunta, que é: qual seria um projeto assim mais emblemático, assim mais que ilustra muito bem o papel do IET com as empresas lá? Poderia mencionar 1 ou 2 projetos? Sim, acho que há 2 projetos âncora que o IET... A própria incubadora de empresas é um projeto, não é? A incubadora de empresas do Instituto Empresarial do Tâmega nasce num antigo complexo, que era o antigo complexo da Tabopan, que foi uma empresa que no seu tempo chegou a ter representatividade no Produto Interno Bruto Nacional e que chegou a ter cerca de 2.500 trabalhadores. E que depois, nos anos 80, vai à falência e pronto, já não chegou até aos dias de hoje, mas que deixou um rastro depois de desemprego, de imigração, que as pessoas tiveram que abandonar Amarante e a região do Tâmega e Sousa a ir para o estrangeiro, à procura de melhores condições de vida. E a incubadora de empresas do IET nasce precisamente dentro da antiga fábrica da Tabopan, de um dos seus complexos industriais, e só por si já é um exemplo de um projeto de, por um lado, de reabilitação urbana, porque pegou no edifício de voluto, dá-lhe uma utilidade, Sim. Mas depois também é um projeto de revitalização económica, pois pega numa região deprimida economicamente como estava Amarante e procura aumentar a sua performance económica, de desenvolvimento económico. Seja através da criação de emprego altamente qualificado, seja através de emprego nos setores mais tradicionais, que é isso que a incubadora hoje em dia faz. Trabalha com esses 2 públicos. A incubadora em setores mais tradicionais, como as indústrias culturais e criativas, como o setor do turismo, como o setor agroalimentar, mas depois também trabalha setores de alta tecnologia, sendo que há empresas que já nasceram em Amarante, são empresas tecnológicas de Amarante, mas depois também há empresas multinacionais que se fixam na própria incubadora e aceleradora de empresas do IET, para aí terem equipas tecnológicas a desenvolver para todo o mundo a partir de Amarante. Excelente. E projetos assim? Pronto. Projetos. Este primeiro incubadora, depois há 2 projetos que eu gosto sempre de dar nota. Um projeto é o MRN, Empreender em Meio Rural Norte. É um projeto que junta incubadoras de empresas, associações de desenvolvimento local, e que estes 2 tipos de entidades, juntar incubadoras que depois são apoiadas por associações de desenvolvimento local que estão no terreno a apoiar as populações, né? Tem tido muito bons resultados. As associações de desenvolvimento local normalmente são intermunicipais, juntam um conjunto de municípios debaixo de um chapéu de uma associação de desenvolvimento local. E essas associações fomentam ações de dinamização económica, cultural, social, nessas regiões. E este projeto juntou desde Bragança até ao Porto, Santa Maria da Feira, Arcos de Valdevez, esse ecossistema. Vocês têm presente em cerca de 80 municípios do norte de Portugal. Ajudou à criação de cerca de 300 empresas, apoiou mais de 500 empresas. Ou seja, contribuiu para a criação de mais de 500 postos de trabalho. Ou seja, é um projeto que o IET e os seus parceiros, as associações de desenvolvimento local e as outras incubadoras, nomeadamente a Incubo como parceiro líder numa primeira edição e depois como co-líder numa segunda edição desse projeto Empreender em Meio Rural Norte, é um orgulho para o IET fazer parte desse projeto. É um projeto com resultados e que efetivamente deveria até haver sempre disponibilidade orçamental para o manter sempre. É um projeto que tem resultados, há resultado, é um caso de sucesso que não deveria até ter que esperar por estas linhas de financiamento, Portugal 2030 do PRR para ser implementado. Ele é necessário, ele apoia empreendedores, seja nos processos de criação de empresa, seja depois
para que as empresas ultrapassem aquilo que se chama o vale da morte, não é? Muitas empresas não resistem aos primeiros anos de vida, e o projeto também dá apoio nessas partes, nas mais diversas áreas. Pronto. E esse trabalho tem muita capilaridade, está por todo o território, é um trabalho de proximidade que poucos projetos ou mais nenhum projeto faz. E é em todo o norte de Portugal. Não é? Se formos ao Douro, a Mesão Frio, a Miranda do Douro, a Baião, há projetos que foram apoiados pelo MRN. Ou seja, é um projeto com uma vasta abrangência territorial e com resultados que, por virtude disso, também são alargados. Não é? São de uma magnitude diferente do que um projeto normalmente é localizado. Este é um projeto que claramente me orgulho, trabalha com empreendedores rurais, um contexto difícil e que nós incrementamos a atividade económica dos territórios rurais. Diferente é outro projeto que nós também temos e que está neste momento até a ir num rumo bastante interessante, que é a Jumpbox. A Jumpbox nasce como uma academia de competências para apoiar jovens que nem estudam nem trabalham na procura ativa de emprego ou na criação do próprio negócio. Está-se a transformar naquilo que nós entendemos ser uma incubadora jovem, uma incubadora para jovens que nem estudam nem trabalham, ou outros, mas uma incubadora que dê oportunidade, que se foque nos jovens. Porque, se nós olharmos para os contextos das incubadoras, são poucos os jovens que avançam para a criação do próprio negócio. Muitas vezes porque não têm as competências, porque não têm experiência, porque têm medo, não têm capacidade de investir. Não tem incentivo, né? Não há incentivos aos jovens. E muitas, pelo menos na nossa experiência, grande parte dos empreendedores são pessoas que vêm ou do meio académico e da investigação, ou que vêm do seu trabalho. Trabalham numa empresa, aprendem competências, veem como é que funciona o negócio e dizem, ok, atenção, há aqui uma oportunidade, identificam um nicho, há aqui uma oportunidade, vou abrir o meu negócio neste nicho. E os jovens muitas vezes não têm essa capacidade. Não é? E o IET verificou que havia aqui um grupo de jovens, que eram jovens NEET, que nem estudam nem trabalham, que também mereciam uma especial atenção. Focou-se nisso, primeiro com uma academia de competências e agora com uma incubadora que pretende desenvolver programas de ignição e ideação, programas de aceleração e um programa mais focado na empregabilidade, e também ter ali uma espécie de um clube mais privado para que os jovens possam entre eles criar oportunidades, mas também para que entidades que estão à procura de emprego, entidades investidoras, possam estar mais perto daqueles jovens. Vamos criar aqui um ecossistema perfeito, ou tentar criar um ecossistema perfeito e de conforto para que um jovem, quando precisa de criar uma empresa, tenha todas as condições. Esta é uma incubadora itinerante, ela não tem uma sede física, apesar de ter um centro em Amarante, dentro da própria incubadora do Instituto Empresarial de Tâmega. Ela depois tem um caráter itinerante. Ela já esteve em Vila Real, em Santa Maria da Feira, em Braga, em Guimarães, no Porto, Póvoa de Varzim, Lousada, Marcanaveses. Podemos continuar aqui a tarde toda a dizer os sítios onde já esteve, mas esta itinerância permite-lhe identificar um conjunto de jovens, alguns com alguma dificuldade, normalmente são jovens que têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho, e apoiá-los depois a criarem as suas ideias, mesmo que não as criem naquele momento, mais tarde já tenham as competências-chave para a criação de negócio. E alertá-los, porque a educação para o empreendedorismo também é essencial. Em Portugal não existe, infelizmente, um Plano Nacional de Educação para o Empreendedorismo. É algo que deve ser basilar nós criarmos nos próximos anos. Não existe nenhum Plano de Educação Nacional de Educação para o Empreendedorismo e para a Inovação, tem de haver. E isto procura colmatar aí uma falha, pelo menos naquela idade em que um jovem deixa de estudar, pretende trabalhar, mas está ali um hiato de tempo, muitas das vezes, em que o desemprego jovem é altíssimo. Não é? Nós vemos que, apesar de haver um desemprego que hoje em dia é uma taxa marginal, o desemprego jovem ainda continua elevadíssimo, e os jovens que nem estudam nem trabalham ainda são num elevado número, apesar de estarmos atualmente abaixo da média europeia. Mas temos que continuar esse esforço. Esse projeto, o projeto é um projeto interessantíssimo, a Jumpbox. É um projeto onde nós fomentamos o talento dos jovens. O próprio slogan de Jumpbox é esse, Boost Your Talent. Fomentar o talento dos jovens, dar-lhe aqui um boost de ambição, muni-los das competências certas para que sejam jovens bem-sucedidos, seja pela via da criação do próprio emprego, seja pela via da procura ativa de emprego. Muitas vezes
não é fácil os jovens estarem constantemente nessa procura ativa. E como ele é um projeto itinerante, o que é que os jovens precisam fazer para participar desse projeto? Sim, nós normalmente quando lançamos uma call, uma espécie de... não é um concurso, é uma chamada. Uma né? chamada, assim, um aviso. Olha, no dia X, na semana X, vamos estar em Vila Real. E convocamos os jovens para irem ter connosco um workshop, fazem um workshop e depois muitos desses jovens decidem, ok, então vou avançar para a semana de bootcamp e durante uma semana participam no nosso primeiro bootcamp, que é claramente para saltarem da caixa, tal como o nome indica. Jump Box é uma semana onde nós esperamos que os jovens vão para cima da caixa e saltem da caixa e saiam da sua caixa que normalmente estão, que é uma caixa difícil de sair. Da zona de conforto. Exatamente, mas muitos destes jovens estão numa zona de conforto que muitas das vezes é de exclusão social, é de isolamento social. E a Jump Box tem sempre esta orientação em mente, que os jovens não estejam excluídos, não estejam isolados da sociedade. Apesar de trabalhar com todos os jovens, merecem uma atenção especial aqueles que estão em risco de exclusão social. E essas chamadas são feitas através do próprio site do IET? Sim, das próprias redes do IET, da Jump Box, também tem as redes próprias. Pronto, é um projeto que nós vamos convocar. A partir deste ano vai haver algumas edições, ainda não tem datas previstas, é para anunciar, ainda não estão as datas totalmente fechadas, vão ser anunciadas em breve. Vamos começar em Amarante, isso é certo, a primeira edição, e irão seguir-se algumas edições depois em Amarante e fora de Amarante, também na Zona Norte, e em breve podemos também contar, esperamos conseguir anunciar aqui um alargamento a todo o Norte de Portugal, a algumas cidades que nós gostávamos também de chegar, e espero que até ao final do ano tenhamos essas boas notícias e consigamos afirmar, a Jump Box agora está em todo o Norte, e que até os pequenos municípios que muitas vezes têm dificuldade possam falar com a Jump Box e ok, tenho aqui o meu parceiro, como vai, eu não preciso ter uma incubadora, mas preciso ter alguém que fomente processos de inovação, de incubation, de aceleração de empresas, e podem ver na Jump Box esse parceiro que não tem um custo muito elevado, porque não está ali, não é uma estrutura física, Sim. mas que tem as pessoas certas e a equipa certa para ajudar as pessoas e os jovens a serem bem-sucedidos e apoiarmos a diminuir, sobretudo, diminuirmos a taxa de desemprego jovem. Excelente. Vocês fizeram uma edição aqui no Regi, não fizeram? Julgo que fizemos duas. Aqui no Regi Douro Parque fizemos 2 edições, sim, muito bem-sucedidas. Tem algum case de sucesso assim que você consiga... Olha, já não me recordo, confesso. Eu normalmente eu tenho um problema. Eu consigo me focar mais naqueles jovens que são um problema que são esses que também precisam da nossa atenção especial. Sim. Muitas vezes é mais fácil apoiar jovens que já têm todo o caminho quase preparado. Agora de Vila Real, confesso, Não necessariamente de Vila Real, mas da Jump Box em si. Há inúmeros casos. Algum mais emblemático assim? Sim, eu posso dizer, 9 em cada 10 jovens que participaram na última edição da Jump Box, passados 6 meses da participação no programa, tinham encontrado emprego ou criado o próprio negócio. 9 em cada 10. Falamos em 270 jovens em 300. É um número muito significativo e demonstrativo do sucesso, demonstrador do sucesso da metodologia que a Jump Box comprova que funciona. Implementa. Sim, e nós temos os melhores casos de sucesso são aqueles que temos sempre in-house, não é? No próprio IET, nós hoje temos empresas incubadas no IET que nasceram no contexto Fantástico, né? da Jump Box. Temos o caso do Tiago, que é o founder da Lab Digital, participou na Jump Box, numa das primeiras edições da Jump Box, já no ano 2017, e hoje, 2024, está instalado na Jump Box com a sua empresa, a Lab Digital. Temos muitos casos de sucesso, alguns lá em Amarante. Temos o Carlos, que era uma empresa de calçado, o pai era fundador de uma empresa de calçado. O Carlos também estava à procura de criar uma ideia de negócio, sem saber bem o quê. Cria uma marca de calçado premium, que é a Allcast, e hoje em dia já está em processo de fusão com a empresa do pai, porque foram capazes de aumentar o valor percebido das duas marcas, ou seja, criaram plataformas, fizeram nova comunicação, alavancaram o valor da marca, sobretudo. Pronto, é um dos projetos que é interessantíssimo e que para nós é, sem dúvida, demonstrador do sucesso da Jump Box, mais focado na criação do próprio negócio. Mas depois há outros casos, como é o caso do Luís Abreu, que é um jovem que tem necessidades especiais,
e que, por exemplo, estava desempregado, muito dificilmente consegue desenvolver o seu negócio, porque tem diversas dificuldades, mas que efetivamente, depois da Jumpbox, estava ali num período em que não estudava nem trabalhava, conseguiu um estágio, não é? Porque apareceu outra vez, as pessoas lembraram-se, ei, tal, Luís, precisamos do reintegrar outra vez na sociedade. E o Luís foi reintegrado, e pronto, é um trabalho que tem que ser constante, porque depois muitas vezes os estágios depois não duram para sempre, mas é um trabalho que tem de ser feito, é um trabalho de responsabilidade, ou seja, é um trabalho da comunidade, não é? Era como eu vos dizia ao início, a minha preocupação de vida sempre foi dar resposta a problemas da sociedade e dar resposta através de múltiplas associações. Este é um trabalho como, por exemplo, a Jumpbox faz, que vai no mesmo sentido, não é? E ter projetos como o EMER, como a Merene e como a Jumpbox são para o IET um orgulho total e devem ser também um orgulho para toda a região, porque são exemplo da sua vitalidade económica, social, porque o trabalho de é muitas vezes o espelho da nossa sociedade. E se nós fazemos um bom trabalho é graças às pessoas que nos apoiam, que nos suportam diariamente, às empresas, instituições, entidades, sejam elas governamentais ou municipais, supramunicipais. Fernando, você comentou muito dessa questão de startups, né? A gente vê aqui que você tem uma experiência vasta aí nesse ecossistema. E uma coisa que a gente queria saber, e que eu acredito que o Salve também tem uma vasta experiência aí com esse ecossistema de startups, e a gente vê que um problema muito recorrente que as pessoas têm é nesses primeiros estágios, né, das startups, como é que eles fazem para conseguirem investimentos e para conseguir esse estágio de escalabilidade. Com a sua experiência, o que é que você acredita que seria interessante de ser feito nesses primeiros estágios para eles conseguirem chegar nesse momento aí de escala? No outro dia estávamos na nossa equipa a conversar e estávamos já uns empreendedores que se instalaram agora na nossa incubadora e um membro da minha equipa disse: este negócio é espetacular. Eu, então porquê? Porque é B2B e tem recorrência. É isto. Para um negócio ter sucesso e ser... Quando nós vamos avaliar se o negócio é bom, nós podemos fazer vários testes para ver se um produto ou se um serviço é bom, não é, se tem mercado, se não tem. Há várias metodologias que nos permitem fazer isso. Mas um ponto bom de saber se ele vai ter sucesso é se nós temos um mercado que a nossa empresa possa vender a outras empresas e que essas empresas necessitem desse produto ou serviço recorrentemente. À partida, isto só por si vai validar que há uma oportunidade de mercado. Depois os empreendedores podem ou não ter a capacidade ou a competência para ser bem-sucedidos. Mas se esta é quase uma premissa-chave. Podemos ter um modelo de negócio B2C, mas se tivermos um B2B, é quase garantido, e que se for recorrente, se tiver recorrência, é quase garantido o sucesso da operação. Temos que fazer quase tudo mal para que não seja bem sucedido. Se esforçar muito ao para nosso dar errado. nicho, nós temos um B2B, tem recorrência, ótimo. Depois tem que ser, ou seja, é isso, temos que nos esforçar muito para que dê errado. Essa é uma das dicas que se pode, claramente, é uma dica, não é? Pois pode ser um absurdo para algumas pessoas que estão noutros setores que isto não tem qualquer aplicabilidade. Mas normalmente, se isso acontecer, estamos mais perto de ser bem-sucedidos. Depois, há outros fatores críticos no momento de lançamento da empresa que não dizem tanto, não têm tanto a ver com o modelo de negócio, mas sim com as competências dos empreendedores. Total. Acho que isso, as competências dos empreendedores, e uma competência sobretudo que os empreendedores esquecem, que é o networking, a capacidade de criar uma rede de suporte ao negócio. É essencial. Eu posso-vos dar um exemplo. No meu primeiro negócio ele falha sobretudo porque eu não criei uma rede. No segundo, eu criei um excesso de rede que me levou a estar a criar uma startup e ser convidado para ir criar outra. E desisti desta ideia, ir para uma ideia semelhante, com algumas adaptações, criar. E fui para a outra, com investimento, um caminho mais seguro, não é? Do que levar o meu caminho adiante. Mas são essas competências relacionais, de capacidade de se relacionar com os outros, que são essenciais. Porque é no relacionamento e na geração de redes que nascem os clientes, que nascem as relações que depois se tornam em relações de negócios, certo? Então temos de ter essa capacidade relacional e de criarmos as nossas redes. Essa é a dica essencial, saiam da casca, saltem da caixa, saiam da vossa caixa e vão à vossa volta
ver as necessidades dos clientes, se elas efetivamente existem, se os clientes têm efetivamente essas necessidades, quais é que elas são, e se daquela necessidade não haverá outra e outra e outra e outra que possam ser oportunidades de negócio, e é isso que depois normalmente leva à criação de um negócio robusto. Sair da caixa, falar, conversar, em vez daquela tendência que muitas vezes hoje em dia temos, que é, vou empreender, vou criar um negócio, então vou para uma sala, à frente de um computador, criar um negócio. Que é tudo o contrário. Não quer dizer que isso não seja válido, porque é. Mas temos que definir quantas horas por dia que eu estou à frente do computador, quantas horas por dia que eu me vou relacionar. E se alguém me diz, eu vou estar 7 horas sentado à frente do computador e 1 hora a relacionar, eu digo, não, faz o contrário. Está 8 horas 7 horas a relacionar-te e 1 hora à frente do computador. Porque se calhar a tua ideia que tu tens é muito boa, mas se só for boa para ti, não tem valor nenhum. Tem que botar no mundo real e pôr à prova. Testar, perceber, conversar, receber feedback, mudar e avançar. Agora eu fiquei muito feliz porque você praticamente descreveu o nosso modelo de negócio. Porque nós somos um negócio, a gente tem uma agência de anúncios online. Então nós somos um negócio B2B e nós temos um modelo de negócio de recorrência. E outra coisa que você falou que complementa muito bem, que nós somos prova viva disso, é essa questão do network, que a partir do momento que nós saímos, eu principalmente, né, que eu saí de dentro da minha caverna e fui para o mundo exterior, conhecer pessoas, estar aqui no Regia, ir lá para o IET e ter toda essa conexão, foi que o nosso negócio realmente começou a crescer e começou a realmente ganhar escala, né? Isso aí nós somos a prova disso, do que você falou. Pode haver outros fatores de sucesso, não é? Ou de insucesso, mas pronto, há alguns caminhos, não é? Não conseguimos, as nossas opiniões ou os nossos conhecimentos, claro que não abrangem todas as situações, mas pelo menos algumas e poder-se aplicar. Não é? Outra coisa que a gente tem aqui é como é que o IET e outras iniciativas que, como exemplo aqui o próprio Regia, né, estão equipando os empreendedores e as startups com recursos e suporte necessário para o desenvolvimento do sucesso, né? Então, como é que o IET ajuda de maneira prática, né? Você já falou bastante disso, mas de maneira mais prática, esses empreendedores a estar alavancando seus negócios. Para começar, vou falar da experiência do IET, não é? Daquela que me é mais próxima, apesar de conhecer bem o ecossistema nacional de incubadoras, mas a experiência que me é mais próxima, a do IET, nós temos, acima de tudo, 4 estruturas orgânicas. Uma incubadora de empresas, que apoia empreendedores com startups até 2 anos, criadas nos 2 anos imediatamente anteriores, que estão numa fase inicial e precisam de apoio. E depois temos uma aceleradora de empresas, que também fomenta apoio, mas sobretudo para empreendedores com empresas há mais de 2 anos que queiram abraçar processos de inovação e de internacionalização dos seus negócios. Para estes 2 grupos de pessoas, de empreendedores com negócios há menos de 2 anos ou há mais de 2 anos, nós oferecemos, em primeiro lugar, um espaço físico onde eles possam trabalhar, seja desde um espaço co-work, ou seja, escritórios, espaços exclusivos onde eles podem ter o seu escritório, ou até armazéns industriais. Nós temos essa capacidade de ter armazéns industriais onde se pode criar uma pequena fábrica e desenvolver um negócio. Essa é desde logo uma primeira valência que é prestada aos empreendedores. A incubadora e a aceleradora de empresas oferecem espaço, mas depois oferecem também mentoria, uma rede de mentores e especialistas que estão disponíveis para apoiar os empreendedores. Além disso, dinamizamos eventos de networking múltiplos, festas, arraiais, meetups com algum tema. Vamos criar um speed dating entre empresários para que se conheçam e conversem sobre os seus negócios. Almoços. Amanhã vamos começar a primeira edição dos almoços na incubadora, sobre o tema São Almoço Americano. Vamos sempre procurar uma cultura nova, conhecer uma nova cultura, também conversar sobre alguns empreendedores de sucesso desses países, que são demonstradores também de sucesso. Essa função da incubadora e da aceleradora é sobretudo isso, dar suporte, fomentar o networking, fomentar redes, e depois temos outras 2 infraestruturas, que são o Centro de Inovação e a Academia. Ou seja, no total o IET tem incubadora, aceleradora, Centro de Inovação e a Academia. No Centro de Inovação, nós pretendemos fomentar o desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Como é que fazemos?
com a colaboração das instituições nossas parceiras de ensino superior, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e os seus laboratórios associados, que prestam apoio no desenvolvimento desses novos produtos e serviços em projetos específicos criados para e com as nossas empresas e as nossas startups. Depois temos a nossa academia, que visa desenvolver ações de capacitação de empresários, empreendedores e de toda a comunidade nas temáticas relacionadas com empreendedorismo e inovação, que é essencial para alertar as pessoas para a importância destas temáticas e também para as incentivar a abraçar processos de empreendedorismo, intraempreendedorismo e de inovação. E, essencialmente são estas 4 estruturas, estas 4 unidades orgânicas nas quais nós nos suportamos para entregar à comunidade um conjunto de serviços que entendemos que são aqueles que são necessários para criarmos um ecossistema empreendedor, porque ele não nasce do nada, sobretudo em cidades como, por exemplo, no caso da nossa sede em Amarante, que é uma cidade que não tem um instituto politécnico, uma universidade, em que então a dinâmica é mais difícil de criar. Temos que fazer mais esforço do que eventualmente uma cidade como Vila Real ou como o Porto tem de fazer, porque já tem um ecossistema quase natural que se vai gerando através de jovens que saem da universidade, o conhecimento que é gerado na academia, que depois é rapidamente absorvido pelas incubadoras associadas. Ali não, nós temos que criar todo esse ecossistema, atrair, lutar, ir à luta todos os dias para que nos possamos sequer comparar a esses ecossistemas, e hoje em dia nós não rivalizamos porque somos todos parceiros, mas temos claramente um ecossistema maduro e que não envergonha, muito pelo contrário, é um orgulho para uma cidade como Amarante ter um ecossistema que hoje em dia conta com cerca de 50 empresas incubadas e que o IET já incubou mais de 120 empresas, contribuiu para a criação de cerca de 500 postos de trabalho, ou seja, é extremamente relevante o trabalho que uma instituição como o IET tem na sua incubadora e depois também nos restantes projetos, não é? Pronto, e estas 4 estruturas é que nós usamos. Depois há as outras incubadoras, também são nossas parceiras e com quem nós trabalhamos muito em rede, que vão fazendo trabalho similar ao nosso, não é? Nas suas regiões, muitas vezes focado num território, e que é essencial. Sobretudo estas incubadoras de média dimensão. Eu já não vejo tanta importância naquela incubadora, microincubadora, que tem 4 ou 5 negócios, porque nem chega a ter muitas vezes ter massa crítica, que lhe permita dar um bom suporte, ou um suporte eficiente. Eu vejo instituições como o Instituto Empresarial do Tâmega que devem depois ter um conjunto de mini incubadoras, porque já têm a massa crítica, a equipa técnica necessária para darem um suporte efetivo. Porque muitas das vezes o que acontece, o município quer abrir uma incubadora, abre uma incubadora, aloca uma equipa técnica que muitas vezes nem tem as competências de apoio ao empreendedorismo, não é? E isso depois fica ali uma incubadora, não fica uma incubadora, ficam espaços de escritórios. Sim. E ter uma incubadora não é ter um espaço de escritórios. É verdade. E por isso nós temos feito muito esta evangelização das próprias autarquias, das comunidades intermunicipais, de alertar que uma incubadora não é apenas um espaço de escritórios, é preciso ter um conjunto de valências associadas, e instituições como o IET, como a Régia, conseguem oferecer todo esse tipo de serviços e, portanto, as entidades municipais ou supramunicipais podem contar connosco para a criação de novos polos de dinamização e fomento do empreendedorismo nas suas localidades. Fernando, é bem interessante essa história aí de empreendedorismo teu e do pessoal lá de Amarante, aqui também no Régia, aqui em Vila Real e tal. E eu tenho uma pergunta para ti mais relacionada ao Norte de Portugal como um todo, que eu achei interessante, tu falaste dos 3 anéis, né? O anel maior sendo Norte de Portugal. Eu me mudei de Lisboa aqui para o Norte, estou muito feliz com essa decisão, tanto do ponto de vista da minha vida social, amizades, trabalho, pessoas, networking, tudo. E eu queria saber, porque eu imagino que muitas pessoas que nos escutem sejam pessoas que pretendam um dia, né, vir para o Norte de Portugal, seja visitar ou morar ou empreender, ou pelo menos participar de eventos de networking e tal. Como é que tu vê assim o Norte de Portugal no empreendedorismo? E eu faço essa pergunta também porque eu vejo que tem muitos tabus com relação a regiões aqui em Portugal, ou seja, quem está em Lisboa há muito tempo e não saiu lá de Lisboa, pode por acaso pensar que aqui não se passa nada. O que é que você tem a dizer a essas pessoas? Eu acredito numa máxima, noutra instituição com a qual também tenho colaborado, que é a Rural Move, que nós todos temos direito a viver em comunidades dinâmicas e com pessoas felizes.
E que essas Excelente. comunidades dinâmicas e com pessoas felizes podem estar em qualquer lugar, no Porto, em Lisboa, mas também em comunidades rurais, comunidades semi-urbanas, como é o caso de Amarante, nas periferias de uma grande cidade, como é o caso de Amarante, Marcanaveses, como até é o caso de Vila Real, não é? Para a Vila Real fica bem perto do Porto, não é? Noutros países seria considerado uma periferia do Porto, uma grande cidade como o Porto, sendo que se chama a grande cidade ao Porto, também só no nosso contexto nacional, noutros contextos o Porto seria uma cidade média. E tem aeródromo, hein? Chega-se em qualquer lado. Chega-se em Cascais em uma hora. É verdade, é verdade. Ou seja, estas comunidades são muito dinâmicas. Podiam ser mais, podiam. Ainda há um longo caminho a fazer, sobretudo naquilo que é a criação de ecossistemas de verdadeiro valor. Quero dizer, de verdadeiro valor, porque nós hoje em dia temos ecossistemas que fomentam. Alguns ecossistemas já vão fomentando negócios que são negócios de alto valor acrescentado para os seus territórios. Ou seja, são negócios, desculpem, que criam riqueza. Ou seja, que não é uma atividade como o pintor que recebe 500 euros. Não, é uma atividade que já é mais bem remunerada e que por isso já tem a capacidade de gerar mais valor do que outra. Isto para dizer o quê? Numa incubadora nós tentamos fomentar atividades que tenham um potencial de gerar mais valor para o território do que aquelas que estão fora. Uhum. Esta rede de incubadoras que atualmente existe nem sempre tem essa capacidade. Nós temos que ter, porque muitas vezes não tem os meios adequados para. O que nós precisamos de dar a esta rede de incubadoras são os meios adequados para que elas possam criar esse ecossistema. Para que eles possam trabalhar ou dar a hipótese às startups de trabalharem em atividades de inovação, mais inovadoras, em atividades de maior valor acrescentado para os territórios, nas quais elas se localizam. Isto é a chave, ou seja, que fora de uma incubadora o salário médio seja 1.000, que dentro de uma incubadora seja 2.000 ou 3.000. É este o objetivo final, não há outro. Porquê? Porque essas empresas vão sair da incubadora, vão passar para fora da incubadora e vão aumentar o salário fora da incubadora, mas vão entrar outras e que isto seja uma constante, que o salário dentro da incubadora influencie o aumento fora. É este o objetivo final. Um círculo virtuoso. Um círculo virtuoso, exatamente. Que haja este círculo virtuoso. É difícil de o fazer, mas é um objetivo para nós no IET e acredito que para as outras incubadoras parceiras. Muitas vezes não temos os meios adequados, não estamos capitalizados o suficiente para darmos esse apoio. Espero que venhamos a estar no futuro, estamos a fazer algum esforço nesse sentido. Espero também que em breve possamos anunciar alguns projetos em conjunto com as nossas incubadoras para fomentar esta dinamização de um ecossistema ainda mais dinâmico. Mas acreditem, é um ecossistema claramente dinâmico. Encontrarem em Amarante uma incubadora com 50 espaços de incubação, se eu disser isso em Lisboa as pessoas não acreditam, mas quando vêm ficam claramente impressionadas, porque não é expectável, mas existe, funciona e é um exemplo, um caso de sucesso. Então há espaço aqui no Norte para mais empreendedores. Há espaço, são bem-vindos e venham, porque a qualidade de vida que nós temos cá é muito difícil de encontrar em outras localidades, sobretudo Porto e Lisboa cá em Portugal, mas muito difícil de encontrar no mundo. Temos uma qualidade de vida, segurança. Nós temos um tesouro aqui em Portugal, temos que aproveitar, temos que o manter, mas acima de tudo temos também de dar a oportunidade a outras pessoas que possam usufruir dele também, não é? E este contexto do empreendedorismo é bom, porque normalmente atrai pessoas ativas, dinâmicas, que trazem um contributo forte para as nossas comunidades. O que seria de nós sem empreendedores? O que seria de nós sem empreendedores que não vivem ou que não são naturais das nossas localidades? Eu dou o exemplo do IET, que temos múltiplas empresas criadas por pessoas que não eram de Amarante, que chegaram a Amarante, apaixonaram-se por Amarante e que hoje desenvolvem a partir de Amarante os seus projetos empreendedores, criam emprego, contribuem para a geração da riqueza, e esse é o caminho. Muito bom. E olhando um pouco para o futuro, qual é o legado que você quer deixar aqui no norte de Portugal e como é que você vê o desenvolvimento aí desse ecossistema de empreendedorismo aqui? É uma pergunta complicada. O legado que uma pessoa quer deixar, o legado principal, um deles já deixei, que foi a minha primeira filhota, a Leonor, que espero que se torne um ser humano incrível e que possa ajudar muitas pessoas, seja em que área for, na sua vida futura. E neste legado profissional, o que eu
ainda é cedo para tentar deixar um legado, porque os legados demoram a construir, não é? Acima de tudo isso. Os legados dão trabalho, não é de um dia para o outro que nós construímos, mas nesta área do empreendedorismo e da inovação, espero continuar a contribuir para que centenas, milhares de pessoas possam ser bem-sucedidas nos seus negócios, para que depois possam ter disponíveis os meios que necessitam para subsistir e para serem felizes. Sobretudo isso, para que sejam felizes com as suas famílias, que possam ter as oportunidades que merecem ou que esperam ter, porque empreenderam, porque trabalham para outras pessoas que empreenderam e que têm capacidade de lhes gerar e de dar oportunidades. E acima de tudo isso, ou seja, acho que deixar legado é complicado, não é? Dizer que legado mas acima de tudo isto, ou seja, de ter permitido pelo menos que em determinado momento, ou ter contribuído em determinado momento para que outras pessoas sejam bem-sucedidas e sejam felizes, seja por vias do trabalho ou não, mas excelente. Acima de tudo isso. E uma coisa que você não falou aqui no norte de Portugal é sobre a comida e o vinho, hein? Não pode esquecer. É assim, esse legado eu não sou muito bom. No vinho, em primeiro lugar, porque não sou um grande conhecedor. Na comida até sou um bom cozinheiro. Mas há empreendedores de sucesso na área da gastronomia aqui no Norte, Sim. que são grandes exemplos no setor da gastronomia, no setor agroalimentar, e que é uma das chaves também para o futuro do nosso país, apostar nos produtos e nos recursos endógenos. Já desde os anos 80 que se vem falando muito nisso, Portugal precisa de apostar nos recursos endógenos, mas que não temos uma política efetiva de pegar nos nossos recursos endógenos, nos nossos produtos tradicionais, atribuir-lhes marcas de valor e pô-los nos mercados nacionais e internacionais com o prestígio e o valor que eles merecem, porque muitas das vezes temos recursos, mas são outros países ou empresas de outros países que os vendem com as suas marcas sobre aquilo que é produto português, marca nacional. E temos que fomentar o crescimento e a visibilidade das marcas nacionais. Muito bom. É isso. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter vindo até aqui. pelo convite e que esta casta do Douro se mantenha por muitos e longos anos, porque bem precisamos de empreendedores que ajudem a promover outros empreendedores e instituições como as nossas. Excelente. Mais um brinde? Mais um brinde. Final? Isso. Obrigado e até à próxima. Até a próxima.